Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Eleição 2022, presidente Lula volta ao poder, presidente Jair Bolsonaro não consegue ser reeleito. E o que muda dentro do território brasileiro depois que Lula assumir? O que vai mudar? Nada. Espero eu. A não ser que seja uma mudança para melhor. Mas o que o Lula vai encontrar pela frente? Vai encontrar uma oposição muito intensa dos bolsonaristas, porque Bolsonaro elegeu um grande número de apoiadores, elegeu um grande número de senadores. Em São Paulo, um bolsonarista assumiu o governo, que é uma cidade extremamente importante para o país. E os apoiadores os apoiadores de Bolsonaro já estão dizendo, falando em impeachment do presidente Lula, que nem assumiu ainda. Nós precisamos pensar que precisamos lutar pelo Brasil. Se Lula vem com a proposta boa para o Brasil, nós precisamos valorizar essa proposta. Nós não podemos boicotar o governo de Lula fazendo a mesma coisa que eles fizeram com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Porque o único que sofre com boicote é o povo brasileiro. Tanto a esquerda e a direita, eles pensam neles mesmos. Eles estão ali governando por eles. Por isso que o governo de Bolsonaro sofreu boicote o tempo todo. Não devemos fazer um boicote contra o governo do presidente, do futuro presidente, que em janeiro é o presidente Lula. Precisamos esperar o melhor do presidente. Precisamos acreditar que ele vai fazer o melhor pelo Brasil. E não já pensando em criar impeachment antes do homem assumir. Desses 4 anos, essa promessa do Lula querer mudar o Brasil, querer mudar a economia, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Primeiro que o mundo vive uma crise. O mundo vive uma crise internacional, temos uma guerra da Ucrânia, que atinge todo o planeta. Se você for perguntar o que tem a ver a guerra da Ucrânia, tem uma relação, sim, com a nossa economia, com a economia do mundo. Saímos de uma pandemia também, que atingiu a nossa economia, atingiu o nosso comércio. Então o Brasil está numa corda bamba, mesmo que o governo de Bolsonaro alegue que tenha conseguido criar um equilíbrio nas nossas contas. O número de desempregados ainda é considerável. E a proposta de Lula de restabelecer o país, ele fez uma campanha toda voltada para o passado, resgatando o Brasil daquela época em que ele foi presidente. O Brasil em que ele foi presidente, naquela época, vivia um momento. Agora nós temos um outro momento. Vários fatores internacionais influenciam na nossa economia. O mundo é outro. Em 5 anos, nós estamos sofrendo alterações econômicas, socioculturais e por aí vai. Então, não vamos dizer que vai ser fácil para Lula governar, porque não vai ser fácil. Eu espero também que o governo de Lula não esteja envolvido em vários escândalos de corrupção, como teve no passado, como os 14 anos de presença do PT. Eu espero que a corrupção do governo Lula no passado não venha para a nossa atualidade. E que o presidente faça o melhor. E que o Congresso faça o melhor pelo povo brasileiro. A oposição deve existir, sim, caso exista
alguma ação inconstitucional que ataque a nossa soberania, que tire algum benefício, benefício de liberdade, ou dê algum benefício para povos, como por exemplo a Venezuela. Nós sustentamos o Brasil e nós não podemos ficar emprestando dinheiro para a Venezuela, tomando contas dos problemas Nicolás Maduro, que não resolve o problema da sua economia. Agora eu fico pensando o seguinte, vivemos num país onde esses homens que estão na política, eleitos por vocês, não têm o menor compromisso com a população, não tem o menor compromisso com a soberania, com a voz popular. Se houver algum projeto que diga, vamos virar um país comunista, vamos acabar com as eleições diretas, vocês que estão no poder, vocês ficarão para o resto da vida como deputado e como senadores. Você acha que eles não vão bater palma e vão dar graças a Deus de não precisar ficar em 4 em 4 anos correndo, andando pelas vielas, implorando voto dessa população burra, que é a população brasileira? Você não acha? Enfim, que nós vamos ver quantos minutos de vídeo nós temos agora. Enfim, 6 minutos. Nós precisamos acreditar no melhor. Agora eu quero compartilhar com vocês uma matéria de como o mundo, a imprensa internacional, assistiu à eleição do Lula. É o G1, está aqui na página do G1, e vamos ler. Eleição do Lula. Veja como a mídia internacional, veja como a mídia, desculpa, saiu da página. Então, como que a mídia internacional, como que o mundo assistiu? Eleição do Lula, veja como a mídia estrangeira noticiou o resultado da votação. Os jornais salientaram que a disputa foi acirrada e que a derrota do Bolsonaro significa a rejeição à extrema-direita. É de 30 de 10 de 2022. Aqui nós temos um vídeo de Lula. Vamos ver se a gente consegue. As pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Quero agradecer meu companheiro Fernando Haddad, meu grande parceiro, sabe, que fez uma campanha extraordinária. A Ana Estela, sua esposa, agora chega a nossa companheira Marina Silva, nossa companheira. Bem, então, Esse é o discurso de Lula. E vamos esperar que o futuro presidente, em janeiro, faça o melhor pelo Brasil. Agora, o que ele espera? Né? O que ele espera quando ele diz mundo? Que mundo é esse? Eu tenho medo de que Lula possa criar uma política que venha facilitar a entrada dos refugiados da Venezuela, aumentando os nossos problemas sociais. Vamos terminar de ler aqui. Logo que o resultado das eleições foi decretado, jornais estrangeiros noticiaram a vitória de Lula, PT, na votação. Os veículos de imprensa afirmaram que se trata de uma derrota do movimento de extrema-direita de Jair Bolsonaro, PL.
New York Times abriu uma cobertura ao vivo com notas sobre os resultados. Quando o resultado da eleição Lula foi confirmado, o jornal americano escreveu o seguinte: eleitores do Brasil no domingo afastaram o presidente Jair Bolsonaro após apenas um mandato e elegeram um ex-presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, para substituí-lo. O jornal disse que a derrota de Bolsonaro é uma rejeição à extrema-direita e dos 4 anos do atual presidente no cargo. O New York Times também afirmou que a vitória de Lula é um renascimento político impressionante, pois ele foi presidente, foi preso e agora reeleito. Para o jornal é algo que parecia impossível. Outros jornais. O jornal chama Lula de ícone da esquerda da América Latina e diz que essa é uma volta marcante, com menos de 3 anos depois da saída de Lula da prisão. Lula recebeu 50,83% dos votos de acordo com os resultados preliminares, voltando ao poder com a promessa de defender a democracia. Espero, Lula, que você defenda a nossa democracia. Restaurar a justiça social e salvar a floresta amazônica. Espero. The Guardian, Reino Unido, diz: o jornal também abriu uma cobertura ao vivo. O texto diz que Lula triunfou sobre o atual presidente Bolsonaro, de extrema-direita Jair Bolsonaro. Para o jornal, essa foi uma das eleições mais significativas da história do país. The Telegraph, Reino Unido, o jornal diz que o atual presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições em uma votação de segundo turno acirrada contra o líder do líder da esquerda, Lula. La Nación, de Argentina, diz: o jornal argentino afirmou que a campanha foi traumática e que dividiu o Brasil como nunca na história recente. O La Nación diz que o país voltará à esquerda com a vitória de 50,73% contra 49,27% do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. O La Nación também diz que a diferença apertada reavivou os temores sobre a reação de Bolsonaro. Outro jornal argentino, Clarín, afirmou que a votação aconteceu com normalidade, que Bolsonaro liberou até mais da metade da contagem quando os votos do Nordeste, região muito fiel ao líder do PT, permitiu que Lula tomasse a dianteira. O jornal Le Figaro, França, o jornal lembrou que Lula fez 77 há 3 dias da votação. Para o Le Figaro, essa foi um momento de trégua em uma campanha eleitoral violenta, como o velho lutador nunca havia enfrentado em 5 candidaturas anteriores. O jornal afirmou que essa é, sem dúvida, a última candidatura do ícone da esquerda latino-americana. O Le Monde, França, diz: o jornal deu as informações factuais sobre as eleições e também afirmou que a questão agora é se Jair Bolsonaro aceitará o veredito nas urnas, sendo o primeiro presidente candidato a um segundo mandato a não ser reeleito desde a volta à democracia em 1985. Enfim, vamos esperar que o melhor possa acontecer, não o pior. O presidente Lula ganhou, vai ser o novo presidente do Brasil. Vamos torcer que o homem faça o melhor. Ele não foi eleito? Agora não adianta ficar torcendo para que tudo dê certo, porque quem sofre é o povo brasileiro. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Lula, se ele perdesse a eleição, ele já estaria bem, a família dele já está rica, o filho dele é podre de rico. Bolsonaro virou também, já deve ter guardado uma grana boa. Quem sofre é você, quem sofre sou eu. Então nós precisamos torcer pelo melhor. O cara foi eleito, Lula foi eleito. Nós não podemos fazer esse país virar um inferno a partir de 2023. Se o Bolsonaro não der um golpe, nós precisamos nos conformar e pedir, pelo amor de Deus, que Lula faça o melhor. Ele não queria, não tem grandes promessas, então que ele cumpra as promessas dele. E que o povo brasileiro possa aplaudir aí o governo. Não vai ser fácil para Lula. Se Bolsonaro fosse eleito, também não seria fácil. Agora, o meu medo é Lula assumir,
e não conseguir resolver nada e ficar botando a culpa em Bolsonaro durante os 4 anos. Se for para isso, para ficar botando a culpa, porque Bolsonaro não fez, porque o cofre está quebrado, o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Então para que você foi eleito? Eu só espero que você não fique os 4 anos agora botando a culpa em Bolsonaro. Foi eleito, faça o melhor, esquece Bolsonaro e faça o melhor pelo povo brasileiro. Sem criar benfeitoria para os outros povos, como para a Venezuela, para Cuba. Porque isso não vai ficar bom. Nós não vamos gostar disso, porque nós vamos acompanhar. O povo brasileiro é outro povo. Nós estamos mais questionáveis agora. E qualquer benefício que for dado para a Venezuela, o povo brasileiro vai saber. E lá na frente, na reeleição, quando Lula querer ir para a reeleição aos 80 anos, ele não vai conseguir. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais, obrigado.